Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Sarar, um podcast que fala de bem-estar e espiritualidade e que vai ao ar todas as terças-feiras às 21 horas na TV Encontro das Águas. E não nos deixe também de acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo nosso Instagram Pode Sarar, e sempre levando informação de qualidade para vocês. Eu sou a Gisele Maia. E eu sou Samira Ribeiro. E hoje estamos aqui para gravar mais um episódio sempre de muita valia, né? Muito valioso, né, Gisele? Que a gente sempre busca trazer. Hoje em dia as fontes de informação são inúmeras, mas informação de qualidade são poucas. E hoje trazendo uma convidada super especial, Simone Haddad, uma pessoa que eu já acompanho aí, eu acho que já tem uns 6, 7 anos nas redes sociais, e tive a honra de, por um tempo, ser minha vizinha e admiro por toda a carreira dela. Uma mulher empreendedora, mãe de 3, né? Muito bem casada, tem uma história aí que eu a admiro. E eu disse assim, por que não trazer a Simone aqui para compartilhar, ainda mais vindo aí o mês da mulher. Simone, obrigada pela sua presença, é um prazer lhe ter aqui, viu? Eu que agradeço. Lindo o propósito desse podcast para trazer informação, qualidade para tantas mulheres e compartilhar a vida. Acho que quando a gente compartilha a vida, a gente inspira outras mulheres também. É verdade, que isso que você faz muito bem. O que levou a você, diante de tantos papéis, realmente se dedicar? Já são anos, né, aí na mídia social com esse projeto que eu percebo muito voltado para o bem-estar, para o corpo, mas que acabou se transformando num projeto grande, né? Bem, isso faz parte da minha vida, não começou ontem, começou, acho que eu lembro, fui numa nutricionista a primeira vez aos meus 16 anos, né, quando não era moda nada disso, mas eu sempre gostei de me cuidar, muito incentivada pela minha mãe. Eu ia para academia na época da Polaina com a minha mãe, então eu via minha mãe acordar às 5 horas da manhã para ir para academia, e esse exemplo, ao passar dos anos, quando eu fui ali para a adolescência, a vaidade, eu comecei a ir para uma academia, sempre fui dos esportes na escola, incentivada pelos meus pais, joguei vôlei, fui de seleção, então desde que eu me entendo por gente, o esporte, a atividade física faz parte da minha vida. E há mais ou menos 11 anos, quando as meninas nasceram, eu tenho o Lorenzo, de 17 anos. Nossa, E já? tenho, vai fazer 18 esse ano. E tenho as gêmeas de 11. Então, o Instagram veio aí, tem uns 11 anos atrás. Eu comecei a compartilhar um pouco daquilo que eu já vivia. Então, o que eu vivia, minha rotina. De manhã, meu estudo bíblico, cuidar da minha saúde, academia, cuidar dos meus filhos. Eu compartilhava isso de maneira muito natural. Porque uma coisa também que faz parte da minha identidade, a minha comunicação. Então, eu adoro me comunicar. Se eu tô triste, eu quero me comunicar. A maneira de eu me autorregular é me comunicando. Então, de maneira muito natural, tudo isso fez parte da minha vida, faz parte de quem eu sou. Eu gosto muito de viver de maneira leve, com energia, com saúde. E foi com esforço, então? Já era um hábito, você só comunicou aquilo que você já fazia de uma forma muito natural. Exatamente, por isso que as pessoas sentem que é de verdade. Uhum. Então, Simone, como é que tu faz? Eu digo, não é programado, é compartilhar aquilo que eu faço no dia a dia. Claro que tudo, a força do hábito é muito interessante, né? Eu sou aquela mãe que digo que eu sou adepta de rotina, porque tudo, quando vira rotina, vira um hábito, você consegue fazer incorporado na sua rotina, de maneira Não precisa de simples, tanto esforço, automático. Né? Então, claro, não são muitas coisas, mas o que é importante para você? 2, 3 itens. Torna hábito, porque quando você... Eu não sei quando eu penso assim, eu vou hoje para academia, eu tô com vontade, não. Quando eu vejo, eu estou fazendo atividade física, porque não já tá no piloto automático. Assim como escovar o dente, eu posso dizer que é exatamente igual. Mas até chegar nesse hábito, Mas necessita de um esforço. Hoje, o quê? E aí, principalmente aqui, que eu vejo que é o que a Simone inspira muito, são as mulheres ali, principalmente pós-40, né? Ainda mais porque, tudo bem, não precisa falar a idade, mas também não tem muito problema em falar. Mas todas nós aqui já passamos do 40. Sim, e assim, gente, olhar, e eu imagino que assim, a Simone hoje, num momento, inspira ali pela beleza. E aí, quando a pessoa vai e te observa, melhor diz...
puxa vida, ela é empresária, ela é mãe, né? Porque você também tem, além do digital, ainda tem o físico, e não é algo pequeno, né? Sim. E consegue lidar com tudo isso. E aí vem o que você falou belamente, o que você está colhendo hoje é coisa que já vem de longa data, né? Hoje as pessoas querem imediatismo. Colher bem rápido. Sim, é interessante, né? Eu tenho um filho de 17 e eu sei o quanto que para eles tudo é instantâneo, tem que ser rápido. Ainda ontem eu estava na endócrino com ele Aham. e ele ali, eu assistindo aquilo e ele querendo, não, porque eu quero em 15 dias, porque eu tenho um aniversário tal, porque eu quero estar com o meu corpo tal, quero perder tanto percentual de gordura. E ele tem um exemplo dentro de casa. Só que a gente sabe que eu prefiro muitas vezes trabalhar no silêncio, eu confio a médica que ele está e deixo, mas a minha trajetória, a minha caminhada, ela é minha. E ele vai ter a caminhada dele, que não vai ser igual à minha. Mas nesse mundo, né, de imediatismo, e eu vou falar, o Lorenzo, meu filho, ele é jovem, mas Uhum. tem tantos adultos querendo em Com busca desse imediatismo. comportamento de jovem, De né? jovem, Adolescente ainda. Né? E não é que eu seja contra as canetas emagrecedoras, não é que eu seja contra nada disso, não sou contra, mas a gente tem que ter acompanhamento. Por quê? Porque tudo, gente, seja a maternidade, seja o casamento, seja a vida espiritual, seja o nosso corpo, precisa de um processo, Sim. precisa de uma caminhada. E aí é que está o ponto, a caminhada, claro que a gente precisa ter um objetivo, né? Que a gente depois, vamos falar de motivação, mas a Aham. motivação é um motivo para eu agir. Não é um Motivo oba-oba. para a ação. Para a ação. Porque o que é motivação? É estar alegre? Não. Motivo para eu agir. Então, eu preciso ter um objetivo. Só que essa caminhada, ela precisa ser, sabe, interessante. Eu preciso estar entusiasmada porque se eu só penso no objetivo, imagina, tu não suporta a E tu fica caminhada. focado tanto no objetivo final e às vezes o processo é aquele assim, a nossa vida, eu digo, né? Ela tem que ser uma maratona e não uma corrida de 100 metros, né? Tão rápida. Então, para o maratonista, aí foi agora as Olimpíadas de Inverno, Sim. gente, são segundos uma coisa. Mas ali representa uma vida inteira de dedicação, é o resultado de algo, né? E é Sim. nessa corrida, nesse processo, há muitos ganhos. Aí é que tá. Você não é a mesma pessoa, você vai aprendendo, você vai caindo, você vai ajustando, você vai melhorando o processo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu engravidei do primeiro filho, as pessoas diziam: ah, tu não vai mais voltar. Primeiro, quando engravida, olha, não vai ter mais Acabou. essa barriga. Aí a gente fica com medo, né? Engravidei, não engordei muito, mas não fica, será, será? E eu tinha essa preocupação. Menina, tive meu primeiro filho, e assim, gente, não foi neurose nada, mas mais uma vez, eu fazendo o dever de casa, fazendo o que tinha que ser feito, né? Já tinha memória muscular, Memória o muscular, corpo, uma tudo. vida toda de Amamentei, exercício. tive um parto natural, tudo. Com 45 dias, nem eu me surpreendi. Voltei. Tinha 23 anos, né? Não é também. É Hoje eu os tenho 40. eu fiz 41 anos. Aí depois engravidei das gêmeas. Ixi, agora Não é possível. tua Simone. barriga vai Agora vai acabar. ficar destruída. Gente, tive as meninas, né? E eu compartilho. Não é a barriga lá dos meus 20 anos, nem digo 20 anos, porque eu acho que hoje a minha barriga tá mais bonita do que antes. Mas o umbigo deu uma leve caidinha, Aham. mas tá tudo bem e dá sim. O que eu quero dizer? Que dá para você construir um corpo bonito. Uhum. Tá? Porque às vezes a gente pensa, é só saúde? Claro que não é só Uhum. saúde. A gente quer sim se olhar no espelho, primeiro se identificar com aquele corpo, não é o corpo da moda, é aquele corpo que tu te identifica, se sentir bem, se sentir atraente. Eu sou casada. É claro que é bom meu marido dizer que eu tô linda, não é bom? A gente não gosta de se sentir? Sem dúvida. Agora, claro que a mulher quer se olhar no espelho e quer se sentir bonita. Independente, claro, se a Primeiro, Cita, foi que nem, desculpa te interromper, foi que nem esses dias eu tava viajando e aí eu compartilhei isso, que eu posto o look do dia porque eu me sinto bem e aí eu não posto para me sentir bem, eu não tô dependendo do like do outro. O movimento é de O dentro para movimento fora. é de dentro para fora. Entende? Isso. Porque eu estou bonita, porque eu me sinto feliz, e não porque você quer aprovação. Isso. Né? Então, porque aí senão vai Uhum. ficar em função do like. Se ninguém curtisse, ia ser péssimo, né? Ai, vou me cortar, Exatamente. vou ficar triste, né? Então, tudo isso, olha, foram processos, foi a minha caminhada, as pessoas falavam, mas foi a minha experiência. Então, eu fui vivenciando, depois dos 30, o metabolismo vai desacelerando, 40 anos, enfim.
É claro que eu vivo essa vida saudável há muitos anos. Hoje, com 41 anos, não é a mesma coisa, não é o mesmo metabolismo, não adianta a gente romantizar. Mas é possível É você ter energia. E eu não estou falando aqui de usar hormônio, eu não uso hormônio. Sou completamente limpa. Para não dizer, eu tomo progesterona por conta da questão da TPM. Então, ali Uhum. no meu ciclo, eu tomo 12 dias da progesterona do hormônio feminino. Mas não é nada para o corpo, é para a Uhum. qualidade de vida. Entende? E se um dia eu precisar, acompanhada da minha médica, ok. Entende? Mas o mais importante é eu estar bem, me sentir bem, bonita, ter vida. E claro, sempre eu penso, gente, eu quero ver meus netos crescerem, sabe? Acho que quando a gente atinge Vai uma idade, passando. não é. A gente pensa, cara, eu quero correr com meus netos, eu quero estar cheia de vida, de energia, para viver mesmo, Que eu acho entende? que isso hoje, eu digo que muito depois da pandemia, devido a tudo que aconteceu, as pessoas começaram a pensar: "Gente, espera aí, eu não estou me cuidando, eu quero justamente me cuidar para ver meus netos crescerem, ou quando eu engravidar, eu correr com meu filho". Então, isso aí mudou um pouquinho. Mas a gente está vendo aqui um exemplo de uma pessoa que sempre teve disciplina, certo? Agora vamos falar daquelas que nunca tiveram disciplina, daquelas pessoas que nunca entraram numa academia, mas que agora despertou por algum motivo depois dos 30 ou depois dos 40 40. e que vem um mito, né? Ai, depois do 40 não tem mais jeito. Depois do 40 eu não consigo mais o meu braço bem torneado. Depois dos 40 eu não consigo mais uma barriguinha. Isso é um mito ou não? Essas pessoas conseguem, fora o gerar saúde, sim, eu consigo modificar o meu corpo depois de uma certa idade. Fala um pouquinho para essas pessoas que não são disciplinadas, Ah, mas é que querem ser. isso. É completa, não é que é possível, é completamente possível. Tá? Uhum. Completamente. E eu falo porque eu falo para várias mulheres. Eu já fiz cursos online para ajudar mulheres a sair do zero, porque eu sei que falar de quem vive uma vida é diferente de quem quer começar, de quem quer startar, que está na inércia, cara, por onde eu começo? Sim. E começar do começo. Não adianta eu falar de hormônio, falar de suplemento, falar, às vezes eu tô tomando o meu shot matinal em jejum, a pessoa, o que que tem nesse shot? Acha que é um Uhum. milagre, gente, não é. Então eu sempre digo assim, começa pelo começo. Acerta os O básico ponteiros, o bem que feito. é o básico bem feito, mas as pessoas, elas não valorizam o básico bem feito, que é o Uhum. quê? Dormir cedo. Não é só dormir 8 horas, 7 horas, é dormir cedo. Porque 10 tem o horas. horário, né? Até do Tem o pico de ciclo amor dos circadiano, tem o hormônios. pico dos hormônios. Uhum. Então, por exemplo, na minha casa, meus filhos, 8h30, já tá todo mundo falando baixo, a casa meio escura, para que 9, 9h15 as crianças, né, a Suri e a Sahira já dormirem 9, 9 e pouco, eu até 10 horas eu tô dormindo. E ponto. Então, a gente precisa, a rotina da casa gira em torno disso. Então, dormir cedo, dormir de 7 a 8 horas de sono, diminuir o uso de tela à noite para não agitar muito, tomar um chazinho à noite, né, de camomila, molungu, tem vários chazinhos que ajudam nessa, Que estão né? ao alcance do interior da capital. O pessoal do interior sabe até melhor do que a Nossa, gente, eles né? dão aula pra gente. Aí, e eles dormem cedo, Dormem né? cedo. Eles têm costumes, hábitos, assim, É muito porque eles saudáveis. respeitam realmente o ciclo do sol, né? No interior tá Exatamente. ficando escuro, tá E na hora de Deus, dormir. Deus é soberano. É isso, É. gente. Quando a gente percebe a natureza. No interior, as pessoas comem muita comida natural. É a É. macaxeira que você tira, é a carne, não se congela muito, né? Feito tudo de maneira muito natural. São frutas, verduras. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Então, eu digo, dorme bem, dorme mais cedo, faz uma higiene do sono, come comida de verdade. O que que é comida de verdade? É carne, É o que arroz, vem da feijão, terra. Que o vem que da vem da terra, né? terra, Seu Não é né? médico do falava, animal. abra, como é, descasque mais e abra menos, Isso. né? Coisa Uhum. industrializada. Por Você exemplo, é mais caro, não alimenta bem e tira a saúde, né? e assim, o que que tu come na tua casa precisa ter cada... Não, cozidão. Um cozidão, gente. Uhum. Tem coisa mais simples, cheio de... Maravilhoso. Um peixe assado, um tambaqui Peixe de assado. forno assado, com um Uhum. vinagretezinho. Ai, Simone, tu come só peito de frango. Eu? Deus me livre comer só Não. isso. Eu gosto de sentar e sentir prazer naquilo que eu Nem vou é uma comer. dieta cara, então. E as Não. Não, pessoas é. querem comprar aquilo que já está pronto, o light, o sem açúcar, e é uma comida natural.
E É olha, só você tem fazer um que tomar almoço e um cuidado, jantar. porque a indústria também se favorece disso, né? O light, os fitness, cuidado, porque isso é caro e isso nem muitas vezes não é Muitas vezes não, saudável. o paladar, Cheio né? de. Faz uma Não, boa feira que tá que resolvido. tá resolvido. Coma comida de verdade, coma devagar. Outra coisa que é muito importante, última refeição até 18h30, 19 horas. Gente, isso é saúde pura. Para Olha você só. ficar ali, 18h30 no máximo, eu encerro. Durante a semana, claro que sábado e domingo eu não fico nessa neura do horário. Durante a semana, já é um hábito também a minha última refeição ser no máximo, estourando tudo, 7 horas da noite. Né, 3 horas ali antes de dormir. É importante demais para o metabolismo, para você ter uma noite melhor de sono, para você dar um intervalo de jejum para o corpo. Então, olha aí o que eu já disse de Um coisas, monte. um monte de Estão anotando. Vamos pontos lá, o básico simples. que Ninguém ela nem falou. falou ainda, porque o pessoal muitas vezes fala, emagrecer é caro, né? Os suplementos é caro, o whey é caro, não sei o que é caro. E muitas vezes, como você falou, porque ainda tem aquilo, em que solo você vai estar jogando uma semente? Vai, de repente, comprar uma suplementação, um comprimido super caro, e teu intestino tá doente ainda. Tá inflamado. Tá inflamado. Vai fazer não vai cocô nada. caro. É o que eu digo, vai fazer um cocô caro. é Não verdade. absorve, Sai gente. tudo. Você percebe, assim, uma diminuição? Porque a gente sabe que tem um metabolismo mais lento da mulher, Sim. né? Vai tendo mudanças no corpo. Mas você percebe, assim, o emocional também da mulher? Um negativismo? Eu não Claro, olha, a consigo. gente conversa com mulheres da nossa idade, né? E a Uhum. reclamação é sempre a mesma. E é científico, a gente sabe, é metabólico, mulheres de acima dos 40, o metabolismo já está menos Desacelerado. já está mais desacelerado. A questão hormonal também, né, de progesterona, tudo isso cai. Tem mulheres que aos 40 já estão na perimenopausa, na menopausa. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque, gente, agora de uns anos para cá, que a gente se prepara para a menopausa, mas antes não se Acontecia, preparava, né? acontecia. Né? E hoje tem muita informação. Tudo bem, muitas das informações trazem até confusão, mas é como a gente está num ambiente desse, de informação, de segurança. Então, buscar ajuda. Eu entendi depois tantas médicas falando por que mulheres acima dos 40 terminam um relacionamento, porque elas não se reconhecem. Não. Os hormônios, gente, Tudo hormônio é bom. vida. Imagina desregular esses hormônios. Então, a gente está falando de estradiol, de progesterona, hormônio de mulher. Eu só com essa questão da progesterona melhorou a minha TPM. Mas se eu não fosse no médico, como é que eu ia saber? Aí fica como a louca, a estressada, aqui, não é? Então, e eu falo por mim, porque eu depois do câncer eu entrei na menopausa. Então, eu entrei na menopausa aos 37 anos, né? Hoje eu tô 44. Então, Como lidar com tudo isso? Realmente, e agora eu vejo, eu faço reposição hormonal e quando os hormônios estão caindo, meu marido hoje em dia ele fala, mas eu também já me percebo assim, sabe? Se eu tô com hormônio desregulado, se eu não durmo bem, gente, é tão bom o celular despertar e tu já levantar, né? Tipo, bom dia, dia. Quando tu não tá bem, os hormônios, ou então não dorme muito bem, toca aí aquela tentação da soneca e não Nossa. quero Aí levantar. vem a variação de humor. Um dia tu tá angustiada, outro dia tu tá triste, outro dia tu tá muito, muito alegre. Então, isso tudo a gente se percebe para tratar. E isso é um autossabotador para a mulher 40 a mais, porque ela não é mais aquela mulher dos 20, dos 30 que ficava 3 dias sem jantar e emagrecia 2 quilos e a barriga tava lá dentro, querida. Não é. Ai, podia Entende? ser, né? O metabolismo não tá mais Aí tão tem que escolher, acelerado. ou tem maturidade ou tem barriga pra dentro Não dá pra comendo, ter né? Não dá tudo, pra né? ter tudo Aí, nessa vida. por vida. isso Um que eu pouquinho digo mais. para essa moçada de 20, 30 anos, com os 30 anos, constrói. Porque hoje o meu metabolismo para uma mulher de 40 é acelerado. É claro que não é como eu tinha lá 20, 30 anos, não é. Que, sinceramente, se eu ficasse um dia sem jantar, no outro dia entrava a barriga, sabe? Ai, não é. Então, e tudo isso, ó, o acúmulo de gordura abdominal após os 40, justamente pela queda de hormônios. Então tudo tem um Começa a cair porquê. tudo. Não pense assim, você quer, só comigo, porque eu, Não. o meu corpo. Não, é da Fisiológico. mulher. Queda de libido. Se você for ver, tem assim umas características que mexem muito, né? Essa questão do libido, da gordura abdominal. Tem mulheres que, meu Deus, a gordura tá ficando diferente. Mas há maneiras de você cuidar, tratar e
ser uma mulher 40 a mais, 50 a mais. Gente, a minha mãe tem 72 anos. A mãe É dela 70, é 70 a mais, 70 a dança. mais. Ela viaja É. só com as amigas, cheia de vida, Gente, namora. Ah. Isso é uma consequência da atividade física. Eu quero chamar essa atenção, porque não posso falar a idade dela, porque olha, ela não gosta, mas é um pouquinho mais do que a sua, tá? E ela também passou a vida toda em atividade física. Ela vai para médico sozinha, ela dirige, ela trabalha, ela dá plantão, ela Ela é faz médica, tudo. super E eu ativa. conheço outras senhoras da mesma idade que nunca fizeram atividade física e que assim, então quando a dor não fazem, não consegue se locomover sozinha, Isso aí. dirigir acabou. Então, gente, quando eu olho esses exemplos, eu penso, não, eu quero ser assim, eu quero ser independente, eu quero tomar meu banho sozinha. Isso é Eu importante. quero sair de carro. Isso é algo Gente, importante. isso É é um objetivo maravilhoso. que vai fazer eu sair daqui pra cá. Isso vai me. Sim. De manhã, quando eu tiver com preguiça. Claro que uma vez ou outra você vai faltar, né? É. A regra de Pareto, 80-20. Mas se isso é importante pra você, vai fazer você levantar. É. Então, hoje, como dever de casa, vamos pegar, veja, onde eu estou, onde eu quero O seu chegar, porquê, o meu porquê. O seu porquê e né? coloca como Como? meta. Pouco, gente, começa com Umas pouco. 3 metas, né? Que aqui o pessoal fala assim, umas 3. E aí veja esse caminho, assim, de acordo com o seu momento. E outra coisa, sabe? Eu sei que a gente já está até indo para o final da nossa conversa. Já? Infelizmente, já. Gente, Já passa estamos há mais de rápido, 30 né? minutos. É o que eu percebi aqui que foi importante para mim, eu quero compartilhar com vocês, assim, comunicar a família, com quem está junto com você, né? E a gente ia falar da ambiência ali, da amizade e tal, tudo, e muitas vezes começa dentro de casa, né? Se você tem, de repente, um marido que não tem problema nenhum com peso, com nada, tá super bem, mas você ainda não tá, diz assim, e os filhos, gente, ó, a mamãe, eu tô passando por isso, eu fui no médico, me ajudem, não é? Porque Sim. senão fica aquilo assim, ai, agora a mamãe tá chata, o marido, ai, agora ela não come mais nada. Então, assim, esse meio, comunique, fale. É o ambiente mesmo. O O ambiente. ambiente precisa estar condizente com isso. Então, desde o supermercado que você vai fazer, não dá para ter em casa disponível guloseimas, por exemplo. Aí chama o marido que vem com aquele pão quentinho 5 horas da tarde. Ah. Amor, não me chama. Sabe? Não é para ser a chata, mas é que você tá com um propósito. Né? O seu objetivo. E aí, depois que você estiver bem, por exemplo, eu como um pão francês no final de semana, um x-caboquinho, Ai, eu delícia. como. Com café com leite, sentar ali. É o único dia da semana que a gente toma café em casa, Com sentado. calma, todo Com mundo. calma. Dá, gente, para fazer E isso, nas entendeu? viagens, Simone, como é que fazemos? Então, Essa rotina de viagens. eu quando viajo, normalmente eu não treino. Quando você faz o dever de casa bem feito, não precisa você estar numa viagem se preocupando e tenho que treinar. Se para você, por exemplo, quando eu viajo 30 dias, aí eu coloco uma rotina de treino de 3 vezes na semana. Mas se eu, por exemplo, vou para São Paulo fazer curso 10 dias agora, eu não levo nem o tênis. Entende? Porque eu sei que eu faço tão bem feito que eu volto e eu E o vou corpo dar recupera. continuidade. Esse é o importante. Então, eu digo que a minha vida me dá essa liberdade. Eu não fico com isso. Posso, não posso, tenho que treinar. Tenho. Não, quando eu chegar, eu volto para minha rotina. Se eu tiver 1 quilinho a mais, só com a minha rotina eu já vou voltar ao meu peso. E claro, eu tenho... Também porque já virou um hábito. Isso. E se torna menos difícil, digamos Isso, assim. e aí, por exemplo, depois de um carnaval que eu viajei, aí eu volto, eu vejo ali 2 quilos, e aí eu vou para chás. Aí é isso que eu também sempre digo para as minhas seguidoras: vão para os chás, para o shot, cúrcuma, com própolis, com gengibre, de manhã em jejum, toma muita água, os chás, dente de leão, que é para. Tem muitas mulheres que têm. Inchaço, retenção. Então, o dente de leão, o chá verde, que acelera o metabolismo. Então, isso são estratégias que vão te ajudar. E aí, você toma o chá de canela, também é maravilhoso, durante o dia. Isso tudo ajuda. Não é o principal. O principal é o que eu falei para vocês. Muita água, se movimentar, dormir, a higiene do sono, dormir, e é isso. E comer tudo comida é de que é o verdade. possível. E tudo é o que é possível. E para encerrando, e é realmente, porque eu até falei uma vez quando viajo para o exterior, vi um dia assim fazendo,
Ela vai sair com as crianças, vai pro parque, né? Leva tudo. Eu disse, não sou só eu, não, porque eu brinco que eu só não levo o picolé para dentro do parque porque ele derrete, porque eu levo tudo, eu levo a pipoca, porque economiza. E ainda fica um lanche de qualidade, não fica ali cheio de açúcar, tudo aquilo, né? E a outra coisa é porque também não tem as filas grandes. Aí você parar pra comer, a gente vai comendo na fila. Aí meu marido faz carne, arroz, na fila vai comendo. Entende? Aí você ganha tempo. Aí depois, quando sai, toma o picolé do Mickey. Mas tu tá entendendo? É aí um equilíbrio. Se é de comer o sanduíche ou refrigerante... Você. Perde tempo, gasta dinheiro e ainda perde saúde na viagem, né? Tanto que o pessoal diz, eu volto de viagem, volto peso. Eu digo, não volto tanto. E aí você anda muito também numa viagem. Muito. Então é tabu, fazer dieta é caro, não é caro. Não quero saber do sal das profundezas dos Himalaia. Não precisa. Faça o básico bem feito. Faça o básico bem feito. E até mesmo porque nós precisamos manter justamente esse equilíbrio, né? Esse corpinho aqui não é só para ficar bonito, gente. Mas ele é o templo, é o santuário de Deus. Deus nos presenteou com esse corpo, né? Eu amo quando eu leio a Bíblia e ele fala do nosso corpo, ele fala sobre o bem-estar, ele fala sobre a saúde. A gente tem um versículo em 1 Tessalonicenses que diz assim, cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Então, domínio próprio, fruto do Espírito Santo. De maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões ou desejos desenfreados. E aqui a gente fala desejos desenfreados em relação a tudo. Eu posso dominar meu corpo em relação à comida, ao que eu bebo, ao que eu faço dele. Então, isso é um grande conselho. Não se deixe levar o seu corpo por paixões desenfreadas, desejos desenfreados. Isso é um domínio próprio. Isso. Não é? Então, se fosse assim, deixar uma mensagem, achei muito, muito assim importante. Quando a gente vai para esse outro patamar de profundidade, gente, uma pessoa que ela é disciplinada, ponto. Não é só, é no trabalho, é no que ela come. Então, quando a gente não é ter, mas a gente trabalha isso. Senhor, me ajuda a ter domínio próprio. Me ajuda porque isso é difícil para mim. Entregue a Deus também as suas lutas, as suas fragilidades. Me ajuda. E Deus vai te ajudar. E quando você pensa, dia do lixo, eu não gosto dessa palavra porque nós não somos lixo. A gente é templo do Espírito Santo. Olha onde ele vai habitar. Então, eu cuidar do meu corpo de dentro para fora, isso é importante, né? De manhã, quando eu estou ali nas minhas orações, no meu devocional, que eu oro pela minha casa, pela família, eu também oro pelas minhas fragilidades. A minha fragilidade não é o que eu coloco na minha boca, mas é o que sai dela, por exemplo. Verdade. Fala demais, entendeu? Então, todo mundo tem as suas batalhas. E na vida, eu acho que só tem uma pessoa que pode nos ajudar, que é Deus. É aos pés da cruz, é aos pés do Senhor. Então, a gente aqui falou de corpo, falou de bem-estar, de vida, mas o principal é pedir força de Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus. E você pode orar assim, gente. Senhor, tira essa raiva que eu tenho da academia. Claro, Deus é nosso Pai, a gente não tem que falar, sabe? Porque ele ajuda a gente, ele é Pai, ele sabe o que a gente precisa. Então, a gente se colocar com humildade e pedir esse suporte, por que não? Ai, gente, que papo delicioso, demais, né? E aí, quando a gente começa a falar de Deus, aí que a gente vai demorando mais, né? Então, sim, minha querida, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Eu sei que hoje tempo é algo extremamente precioso na vida e eu me sinto muito honrada, assim, de todas as pessoas que aceito. Fico feliz, como eu falei, seu nome já estava na minha lista há um tempo, mas Deus escolheu o dia certo, a hora certa para você estar aqui. Obrigada, viu? Muito obrigada. E como é bom, né? Acho que a gente crescer e contribuir. Quando a gente contribui, o universo também traz muita coisa boa pra gente. Então, obrigada pelo convite, que esse projeto alcance quem, né, tem que alcançar, aí seja aqui em Manaus, no interior do nosso estado. Eu viajo muito para o interior, meu marido é do interior, de Erunepé, minha mãe também, então a gente sempre está viajando aí, e nesse nosso interior que é tão rico, que é tão lindo, de gente tão linda, tão cheia de valores e princípios. Ai, que bom, viu? Olha, nós amamos o papo e com certeza todo mundo que ouviu ganhou muita informação aí para ter esse start de começar. Nos vemos no próximo episódio. Até breve. Tchau, tchau.